Tu não lavou a louça ontem? Que merda, hein? Fala galera, tudo bem? Meu nome é Richard Grunhauser, estou aqui com o Lucas Ferreira e hoje a gente vai falar um pouco sobre a esgrima. A esgrima, ela está presente desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 1896 em Atenas. Mas como que surgiu o esporte? Existem relatos de manuscritos europeus do século XVI que demonstram a existência do esporte. Porque antes disso, a esgrima era para solução de problemas, né? Vocês já devem ter visto ou ouvido falar sobre os duelos e tudo mais. Com o surgimento da pólvora, a esgrima perdeu a sua eficiência nessa solução de problemas, né? Aí foi a partir daí que começou ela a ser domesticada e foi a criação do esporte. A esgrima era dividida em 3 armas: o sabre, O florete, e a espada. lembrando que a espada é, sem dúvida nenhuma, a melhor delas. No sabre, a área de toque é da cintura para cima e tu pode tocar com ela de lado e de ponta, sendo a única arma em que existe esse toque que é por corte, o toque com o lado da lâmina. Vocês já viram esse tipo de corte no Star Wars, por exemplo? O florete, ele tem uma área diferente de toque. É da cintura pra cima, com exceção dos braços e da máscara. E diferente do sabre, você só pode tocar com a ponta. Então se você encostar a lateral da lâmina no adversário, não acontece nada. É com a pressão da ponta, que tem que ser no mínimo no florete de 500 gramas, para validar o toque. A espada, claramente, a melhor arma de todas. A única arma de todas em que o toque é válido em todo o corpo, dos pés à cabeça. Tu pode tocar na mão, pode tocar nas costas, pode tocar na coxa. Qualquer zona vai ser um toque válido. Assim como o florete, também vale toque apenas com a ponta da lâmina. Então se tocar de lado, nada acontece, tem que tocar sempre com a ponta. Lembrando que, diferente do florete, que são 500 gramas, para se validar o toque na espada, tem que ter uma pressão no mínimo de 750 gramas. Muitas pessoas perguntam pra gente o que acontece quando tem aquela cordinha que puxa o atleta. Vocês já repararam nisso? No florete e na espada, que o toque só vale na ponta, é como se fosse um interruptor de luz. Quando você aperta o interruptor de luz, acende a luz da sua casa. É mesmo? Na esgrima não é diferente. Quando você aperta, tem um fio no meio da lâmina que é ligado em uma tomada no final, nessa parte que a gente chama de copo. Por sua vez, a gente tem um fio que ele fica por dentro da roupa. E esse fio, ele liga no outro fio, que é a enroladeira, que é aquela cordinha que fica puxando a gente. Só que na verdade ela não fica puxando. A tração da corda é quase nula. A gente praticamente nem sente que tem uma cordinha nos prendendo ali, é como se não tivesse nada. A única função dela estar puxando a gente é para que a gente, quando estiver indo para trás, não se tropece no fio. Porque esse fio tá ligando no aparelho e a partir do momento que a gente tem que há o toque, acende a luz no aparelho, validando o ponto ou não para você ou seu adversário. Para iniciar o combate, os atletas entram em pista e se posicionam na linha de guarda. Assim que os atletas estiverem em suas posições iniciais, o árbitro dá a voz de início e o combate começa. Assim que o combate começa, o tempo decorre até ocorrer um ponto. Os pontos na esgrima a gente chama de toque. E a esgrima, ela é separada em 2 fases da competição. Tem a pole, que se assemelha a uma fase de grupo de uma Copa do Mundo de futebol, por exemplo, que vai a 5 toques ou 3 minutos. E as eliminatórias diretas, que vão a 15 toques ou 3 tempos de 3 minutos, com 1 minuto de intervalo entre cada tempo. Esse minuto de intervalo é muito importante porque é um momento em que o atleta pode descansar um pouco, se hidratar em um combate que está muito intenso e receber dicas do seu técnico que fica acompanhando o jogo do final da pista. Esse momento também, você pode reorganizar sua estratégia. Mudar, caso você esteja perdendo, ou continuar fazendo, caso você esteja tocando bastante. A espada é a única arma em que não tem uma convenção de toques. Explicando isso mais ou menos, é que basicamente na espada, você tocar, o ponto é seu e fim de história. Se acontecer de os dois atletas tocarem ao mesmo tempo, o ponto é dos dois e não tem discussão, não tem decisão de árbitro. Ao contrário disso, no florete e no sabre, existe uma convenção de que algum atleta ele tem que fazer uma ação correta ou tem que fazer o ataque para ele levar o toque. E se acontecer de acender as 2 luzes, porque os 2 atletas tocaram ao mesmo tempo, é de uma decisão do árbitro de julgar quem fez o ataque ou quem fez a defesa de forma correta e essa pessoa vai levar o toque. Ou seja, não existe o toque duplo que tem na espada a melhor arma.
A esgrima é um esporte muito tecnológico. Nas competições, a gente conta com a vídeo-arbitragem. Principalmente nas armas de convenção, quando você discorda com a decisão do árbitro, você tem direito a fazer uma solicitação de vídeo, que os atletas normalmente fazem assim. Aí o árbitro ele consegue ver essa ação em slow motion, para ver se realmente você iniciou a ação de ataque, ou você fez a parada de resposta e tudo mais. E assim, ter um combate mais justo. Então, galera, esse foi um resumo bem rápido de como funciona a esgrima e suas regras mais básicas. Se você tiver mais curiosidade, interesse de aprender e praticar o esporte, a gente vai deixar no link aqui na descrição do vídeo o site da Confederação Brasileira de Esgrima, onde você pode ter acesso a todos os lugares onde pode praticar esgrima no Brasil. O Ministério da Saúde adverte, a esgrima é um esporte viciante. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Valeu, até a próxima! Valeu!